Olha, eu vou te dizer assim, se nós pegarmos não somente o cenário atual, vamos voltar uma década, é pouco, 2 décadas, talvez 3 décadas atrás, e vamos analisar a pecuária de corte de uma maneira muito específica e objetiva. E eu garanto para vocês que os prejuízos na pecuária de corte são muito grandes. O favorecido, aquele que sempre tem bom resultado, ele está do setor secundário para frente, dos frigoríficos para frente, né? Só que o pecuarista brasileiro, ele está meio adormecido, meio anestesiado, não sei, porque vem aceitando há tanto tempo as condições impostas pelos frigoríficos e essas condições trazem prejuízos para a pecuária de corte em todos os aspectos. O Brasil tem um grande rebanho bovino comercial, positivo. Esse rebanho bovino comercial tem qualidade? Não. Então, o próprio pecuarista hoje deveria ter à sua disposição um Programa Nacional de Melhoramento Genético. Nós temos a Embrapa. A Embrapa é um grande centro de pesquisa. O Brasil poderia estar proporcionando, principalmente ao pequeno e médio pecuarista, condições para que ele consiga melhorar o seu rebanho de uma maneira gratuita. Então, esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho, a atitude, né? Aí nós podemos falar sobre brucelose, nós podemos falar sobre tuberculose. Existe uma série de situações, cisticercose, que causam problemas sérios para os pecuaristas e que demandaria de uma ação maior por parte de governos. Ministério da Saúde deveria de entrar junto, enfim. São inúmeras as situações que prejudicam o pecuarista brasileiro. E aí quando a gente olha o pecuarista americano e o pecuarista brasileiro, a gente vai ver que o que tem de diferente é a atitude. É a atitude de tomar uma decisão e não aceitar ser lesado ou ficar sem o direito de poder, pelo menos, colocar ou debater o melhor preço para a sua matéria-prima. Porque quem dita tudo isso são os frigoríficos, principalmente os grandes frigoríficos. Então, a pecuária de corte no Brasil perde muito dinheiro ao longo dos anos. Usaram a China para subir um pouco o preço da arroba do boi. A China segue importando um grande volume de carne e derrubaram o preço da arroba do boi sem nenhuma argumentação. E eu digo sem nenhuma argumentação porque se nós compararmos a arroba do boi com a arroba comercial de venda dos grandes frigoríficos é vergonhosa. Eu sou capaz de garantir que a arroba comercial de venda dos grandes frigoríficos, levando em consideração todas as marcas que tem, todos os mercados que eles atingem, principalmente mercados internacionais e os melhores mercados no Brasil, a arroba comercial de venda deles ultrapassa R$ 750 tranquilamente. E por que estar pressionando o pecuarista em várias regiões do Brasil, a vaca 190, a novilha 195, o boi 205, 210 com 30 dias? É porque os frigoríficos detêm o poder. E eles conseguem isso a partir de mercados que os favorecem. Nós analisando a cadeia produtiva da carne bovina, nós temos o pecuarista numa extremidade e o mercado na outra. E os frigoríficos estão centralizados. E eles, principalmente os mega frigoríficos, eles têm no mercado de exportação que cresce constantemente o seu aporte financeiro a partir da grande margem de lucro que eles conseguem. Tendo em vista a exportação sem pagar tributação nenhuma, eles conseguem o aporte que eles precisam a partir da diversificação do mercado internacional agregar muito valor. E como eles detêm praticamente 70% das escalas de abate no Brasil, eles jogam com os preços da escala de abate como eles querem. E ainda destroem o mercado interno com um grande volume de carne, com preços lá embaixo, acabando de vez com pequeno e médio frigorífico, porque eles têm uma grande margem de lucro no mercado de exportação. Agora, com o preço do boi, da arroba do boi como está, e o mercado de exportação da maneira que está sendo atingido, os mega frigoríficos estão ganhando muito, mas muito dinheiro. Em contrapartida, o pecuarista segue praticamente sem ter uma razão maior de acreditar em dias melhores. Então o que seria, ou qual seria a saída do pecuarista? Buscar a valorização da arroba dos seus animais. E como eles vão fazer isso? Nós precisamos ter equilíbrio e viabilidade da porteira para dentro. Investir conforme o que os frigoríficos da região, o frigorífico que eu vou comercializar está exigindo. Mas na realidade todo frigorífico precisa de carcaça de qualidade.
No mercado interno, quem tem carcaça de qualidade consegue colocar cortes com preços bem interessantes no mercado interno. Preços altos com boa margem de lucro, para quem tem carcaça de qualidade. E o mercado interno brasileiro, levando em consideração o percentual que ele vem atingindo para cortes de qualidade, já favoreceria muito, no próprio mercado interno, uma maior valorização para a arroba do boi. Mas como eu disse, tem que ter equilíbrio e estabilidade. Nas últimas décadas, quem vem literalmente rasgando de ganhar dinheiro são os grandes frigoríficos. O mercado de exportação é praticamente deles, o grande percentual das escalas de abate são deles e eles destroem o mercado interno quando querem. Então, o pecuarista tem muitos prejuízos, né, frente ao grande lucro que os grandes frigoríficos têm. Então, mas vale lembrar o seguinte, existem bons frigoríficos parceiros dos pecuaristas. E esse é o caminho para quem quer ter carne de qualidade. Porque a carne de qualidade começa lá no campo, lá na propriedade rural, não no frigorífico. No frigorífico, a partir de profissionais não capacitados, a gente pode destruir uma carcaça muito facilmente. Então, carne de qualidade começa no campo. E o frigorífico é esperto, está trazendo o pecuarista para dentro da sua unidade. E beneficiando financeiramente, através de bonificações, ou até mesmo de uma valorização maior da escala de abate, esse pecuarista que está colocando animais de qualidade para serem abatidos. Mas, em contrapartida, existem os maus frigoríficos. E esses maus frigoríficos, se nós levarmos em consideração 6 situações, eles estão destruindo com o pecuarista brasileiro cada vez mais. Como que o pecuarista brasileiro vai valorizar a sua arroba? Existem meios. O primeiro dele, produzir a própria carne. Por que o pecuarista brasileiro tem tanto medo? Se um projeto, uma viabilidade, o colocar em prática não é tão complicado assim. Só que o pecuarista tem que entender que não é ele que vai fazer. Quem vai fazer é uma equipe que ele vai contratar para tomar a frente e colocar em prática cada setor que compõe o seu frigorífico, a sua cooperativa, por exemplo. Então, produzir a própria carne, por que não? Ele vai ter a matéria-prima dele, que no segundo passo ele vai conseguir, a partir da produção da própria carne, conseguindo atingir os mercados bons para a carne, ele automaticamente vai fazer isso na valorização da arroba do boi dele. Ele já vai conseguir travar, por exemplo, na B3, o preço da arroba dele mais alto. E com isso ele vai contaminando a região e pressionando os grandes frigoríficos a ter que pagar um pouco mais. Então, produzir a própria carne é o caminho. Uma cooperativa é o caminho ideal. Mas o pecuarista tem que ter essa ideia de que ele está perdendo dinheiro em alguns frigoríficos a cada boi que ele abate. E ele precisa, no segundo passo, querer deixar de perder dinheiro dentro das salas de abate. Como eu disse, são 6 situações críticas. Eu, como fui gerente, diretor, sei bem o que estou falando. São 6 situações críticas que o pecuarista brasileiro perde muito dinheiro em alguns frigoríficos, outros não. Existem frigoríficos muito bons de trabalhar. Então, produzir a própria carne através de um trabalho de uma cooperativa, mas buscando viabilidade. E eu aqui digo para qualquer pecuarista no Brasil, eu faço a viabilidade para qualquer tipo de trabalho de abate e desossa hoje, seja para o mercado interno ou externo. Então, o pecuarista teria o aporte. Não é toda essa complexidade que falam, mas a gente precisa seguir algumas etapas para que ele possa produzir a carne dele com uma marca forte, valorizada no mercado interno, no mercado externo e também valorizando a arroba do boi dele. Ele precisa querer deixar de perder dinheiro. E aí nós já vamos começando a montar a estratégia para que esse pecuarista comece a produzir a própria carne. Então, ele começa a ganhar na comercialização do seu produto. A partir de uma matéria-prima diferenciada, que ele vai ter a garantia porque ele tem acesso direto ao mercado consumidor, e a partir desse ciclo formado, mercado consumidor, pecuária e frigorífico, não tem mais o que possa prender esse pecuarista a essa dependência em alguns grandes frigoríficos aqui no Brasil. É um projeto, e esse projeto a gente pode fazer ele muito rapidamente, simples, objetivo, e o pecuarista brasileiro vai ver que há muitos anos ele já deveria ter tomado essa atitude. Aceitar e entender que está perdendo dinheiro a cada boi que ele abate em alguns frigoríficos. E a partir daí desenvolver um projeto carne de qualidade, um projeto de expansão, de crescimento para o mercado internacional. Nós exportamos praticamente 20, 25% de um animal abatido.
Nós temos um grande potencial no mercado interno, existe miúdos, existe couro, existe uma grande gama de situações positivas para esse pecuarista começar a parar de vender esse boi, tomar prejuízo em alguns frigoríficos e começar a produzir a própria carne, conseguir valorizar o preço da arroba do seu boi e ganhar nas duas extremidades, na hora da valorização da arroba e na comercialização da carne junto aos mercados consumidores. Esse é o caminho, não tem outro caminho para o pecuarista brasileiro. Mas quem tem que dar o primeiro passo, Celso? Quem tem que dar o primeiro passo